12 de outubro de 2014, aqui com o Deus Det, ou Deus 7, na República Aquários, pegar um depoimento sobre a República Aquários, ele contar algumas coisas assim, particularidade da época que você morou, né? Como que é, Deus 7? Como que foi morar na República Aquários? Morar na República Aquários foi um momento, e está sendo, e continua a ser, muito significativo na minha vida. Cheguei muito novo, já tenho 17 anos de formado. Durante aquele período, um período que eu estava morando fora de casa, aprendi muito com os companheiros que eu vim encontrar aqui na República Aquários. Éramos na época moradores de todas 32 pessoas, e apesar de ser um número muito extenso, tinha uma unidade de ideias, de fraternidade, de comunhão, de um olhar o outro como irmão, coisa muito rara, mas ao mesmo tempo muito significativa, e isso traz isso novamente dentro de si, que hoje novamente retornando, comemorando os 45 de fundação da República. É uma satisfação fazer parte desse momento, dessa história, assim como o próprio cenário, né, da República e da cidade onde ela se encontra, que é Ouro Preto, né, que tem uma relevância muito preeminente, né, mesmo nacional como internacional, no mesmo tempo uma história muito significativa que continua ainda a ser escrita. E hoje novamente reforçando novamente esse vínculo que a gente tem com os moradores que passaram aqui, meus colegas, assim como o Otávio, que está aqui fazendo essa pesquisa, né, que foi meu bicho na época, né, o bicho no sentido, eu cheguei primeiro na República, ele chegou posterior, e tem então aquela formação, né, de que o bicho receber as heranças, né, as educações, as ideias, né, o vínculo que a República traz, como deve mais ou menos ser a maneira de se comportar dentro da República. O veterano passa para o bicho, né, assim como eu recebi de outros que foram também meus colegas de República. Mas muito feliz de estar aqui hoje novamente, encontrar com esse bicho meu que hoje é um grande pesquisador aí da área, da história nossa, e está presente fazendo parte dessa história. Obrigado não, vamos continuar. Pera, só uma coisa, na época da pintura aqui, que você participou, né? Foi uma época interessante, né? Nós estamos aqui diante da fachada da República Aquários. Eu estou recordando aqui, foi um momento muito interessante, um desses que eu passei, porque a República tinha a tonalidade, né, das esquadrias, das janelas, era um tom mais escuro, marrom mais escuro. E tínhamos que definir novamente, não definir a cor, tinha que rejuvenescer a pintura, a fachada, né, dar uma revitalizada. E a ideia é manter a cor que existia antes. Porém, né, como eu falei, muitas pessoas estavam dando ideia de qual, né, seria a cor, definir. Bom, e tinha alguém que ficou encarregado de mexer com a pintura da fachada, e eu fui um deles. E como ficou demorando muito a definir qual seria a cor, foi pintor. Eu escolhi a cor por minha conta, pintei e mudei um pouco a fachada da casa, já ficou mais claro, né? Acho que ficou até legal, né? Na época teve um rebuliço, né? Porque mudou, mas depois os outros alunos e os três alunos que chegaram gostaram. E foi assim, essas coisas acontecem e foi muito interessante. Teve que pintar de novo, né? Teve que pintar um pouco de novo, porém as cores claras permaneceram. Mas foi porque teve a época também que a República escolheu a cor e o IFAM veio. Essa foi posterior, né? O IFAM interviu um pouco na cor que queria mudar e, né, o patrimônio, né, local já não deixou. Aí a fiscalização é maior, já não deixou fazer mais qualquer liberdade de escolha dos moradores, como hoje também não é feito. Então a Secretaria de Obras da cidade, com o IFAM, ele teve uma opinião mais incisiva sobre esse fato. Mas na época eu escolhi dessa cor, primeira vez, não tinha tanta essa, como é que se diz, essa fiscalização atuante. Aí eu decidi dar uma diferença nas cores. Mas foi um momento assim, bem significativo, né? Mas foi a definição das cores e a decisão entre a turma, né? Foi legal essa parte na época. E a República, né, deu naquela época, e ela vem cada vez mais se transformando e, né, agregando mais coisas diferentes, melhores, né, para hoje, para a gente como ex-alunos, e mesmo pela turma que é aluno hoje, chega a ter uma infraestrutura muito boa para morar, para estudar, né, um conforto, né, mesmo físico. A República hoje, ela cada vez mais ela vem preservando esse patrimônio, né, o patrimônio histórico, mas um patrimônio que preserva suas características e ao mesmo tempo procura cada vez mais estar atualizando a sua apresentação no sentido interno. Então, uma estrutura boa de banheiros, né? Tem questão de combate a incêndio, pânico,
Então a iluminação, tem isso tudo foi agregando ao longo do prazo, né? Na minha época, até hoje, as coisas cada vez mais estão evoluindo. É bom a gente ver aqui, ver esse empenho da juventude em fazer a República ficar melhor. É uma coisa legal. É bom participar desse momento. E assim, como que você escolheu morar na República? Quando veio a ideia de morar na Aquários? A minha influência para vir aqui para Aquários foi, né, na época eu gostava de, né, aprender a jogar capoeira. E tem um ex-aluno aqui, que é o Carlos Roberto Braga, que tem o apelido de Botão, ele era professor de capoeira. Então, eu vendo ele, né, dando aula de capoeira, me encontrei com ele, comecei a fazer aula, no mesmo tempo ele me convidou para batalhar a vaga na República. Eu fui aluno da escola técnica na época, federal, formei e estava já com o intuito de continuar na faculdade. E nisso ele me convidou a batalhar a vaga na Aquários, isso foi em 91, né? Foi no início de 92 que eu comecei a batalhar a vaga. Batalhei vaga, fui morador, fui escolhido. Na época também, né, tive, né, a sorte também de ser um bicho, teve a corrida dos bichos. A gente, né, correu a corrida, ganhou o segundo lugar, aí ganhou uma caixa de cerveja para a República, aquilo foi a maior festa na época. Então eu vim, né, conhecer a República através desse professor de capoeira e ex-aluno, engenheiro civil, também sou formado em engenharia civil. E ele me influenciou muito, né, a conquistar essa vaga na República. E foi bom, né, na época. Foi dessa maneira que a gente conseguiu chegar até aqui, fazer parte desse momento, dessa família. Né? Bem legal. E o que você acha que assim, a sua geração deixou de herança para as gerações futuras? Assim? O que é bom a gente estar sempre pensando, revendo e cada vez reforça mais, que a herança que a gente deixa, né, que eu deixei, eu recebi, e entendo que outros que estão vindo deixarão, essa questão, igual eu falar, a questão do convívio fraterno entre aqueles que têm formações de famílias diferentes, lugares diferentes, e ao mesmo tempo tem uma união de respeito, né, como irmãos, né? Não são irmãos de sangue, mas são irmãos de alma, vamos dizer assim, né? Você cria um vínculo e quando, né, a gente se encontra aqui, todas aquelas diferenças que existem, elas deixam de acontecer. E isso faz, por exemplo, que tem uma, vamos dizer assim, uma mágica, né, uma coisa, uma alquimia que muda. Né? Esse convívio que é solidificado pelo fato de ser estudantes que estamos incluídos, né, em estudar e formar, e ao mesmo tempo conviver em torno de 5 anos juntos. Então o que a gente tem como herança, deixa e recebe e vê o que acontece, essa questão mesmo da amizade. O principal foco que tem de herança na República, que se preserva, que faz isso acontecer, é a amizade que está constituída aqui, né? Esse laço muito sólido, que se foi construído na formação como estudante, ele se preserva todo ao longo da nossa história, com a nossa existência no momento, né? A gente, né, pessoas com 40 anos formados, com 30, 15, mas a gente vê essa união muito próxima, ela é muito comum. Isso eu acho que um ponto-chave que tem da República, ou das repúblicas, é essa amizade, que é a única, vamos dizer assim, e deve ser quase que única no mundo. Você tem uma república, tem uma comunidade estudantil, que foi a herança que recebemos também, né? A gente vê na história da própria fundação da Escola de Minas, o Henrique Cossex deixou que os estudantes morassem quase que dentro da própria faculdade, da própria escola. E isso acho que, né, foi um pensamento inicial dele na fundação da Escola de Minas, e as repúblicas receberam, a gente recebe, transmite, e as outras gerações também chegam e acabam se envolvendo com esse pensamento, que ele é muito vivo, né? O pensamento foi construído, um pensamento muito forte e um pensamento também salutar, né? É um pensamento construtivo, positivo. Então, essa é uma grande herança que eu recebi e vejo que ela se faz presente aí também. E a sua expectativa para os 50 anos da República, daqui a algum tempo agora? Essa expectativa é uma expectativa assim, que foge um pouco ainda a dimensão que ela vai acontecer. E a gente, cada vez que a gente vem mais na República, a gente se surpreende com o envolvimento, né, dos moradores atuais e com os ex-alunos, assim, eu como um deles, que se envolvem com essa energia. Cada vez mais essas festas que a gente vem comemorar nossas formaturas, ou formar os nossos anos de diploma, de conquista, cada vez mais ela vem se tornando mais forte, né? Mais salutar, mais presente. A gente tem a oportunidade de trazer os nossos familiares, a família, nossos filhos, e sente que está num ambiente de paz, de tranquilidade, né? Tem um entretenimento, mas dá muito respeito entre as pessoas. Então a minha expectativa é que 50 anos vai ser um meio século de muita história, muita emoção,
e vai ser mais um outro marco na história de Ouro Preto, como na história das repúblicas e na história individual de cada um, né? De poder estar colhendo a sua formação, que é, né, a nossa necessidade de viver e construir uma vida, né? Não, então obrigado, Eusébio, pelo depoimento.